Eu vou falar um pouco do mecanismo de autoimunidade, brevemente, e algumas fenomenologias e os anticorpos que a gente tem que pensar, e quando a gente tem que pensar nessa parte clínica e de estudo do movimento. Então, aqui, esse slide já até bem batido. Eu vi que no Congresso Europeu algumas pessoas colocaram esse mesmo slide, né? Mas é isso, os anticorpos, né? Eles podem ser anticorpos de superfície, anticorpos que são na parte sináptica, né? E anticorpos que são intracelulares. Os de superfície são aqueles que a gente tem certeza que são os causadores realmente da doença. O mais comum, né? É o NMDA, mais conhecido aí, o DPPX, o CASPR2. E, em geral, eles respondem muito bem ao tratamento. Os sinápticos são aqueles que ficam na fenda sináptica, parece que eles, sabe, que eles aparecem mais durante a sinapse, na parte quando vai fazer uma fusão de vesícula ou uma fagocitose de alguma vesícula, então esses anticorpos estão ali nesse processo, né? Mas como é o GAD e a anfifisina, que a gente até teve aqui um caso recente que falou do GAD, né? E os intracelulares, a gente acredita que sejam mais marcadores, né? Eles estão muito associados à produção à existência de um tumor, então os síndromes paraneoplásicas, e o YU, o HIO, o RI, o CRP5, CV2 são mais comuns aí em alguns dos cânceres que a gente vê. Então, teria essa diferença aí que já marca um pouco o prognóstico também, né? Aqui outra ilustração, né, que os anticorpos eles não conseguiriam, o tratamento ele não conseguiria chegar para bloquear os anticorpos que são intranucleares, interdiciplasmáticos. Nos sinápticos é uma resposta que a gente às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo, e nos de superfície eles conseguiriam então aí bloquear esses anticorpos, provocar endocitose e aí sim tratar, né, e causar uma melhora nessas manifestações. Esse slide aqui é de um artigo de 2018 que ele faz um pouco aquele contraponto se a autoimunidade ela começa no sistema nervoso central e passa para a corrente periférica ou se ela começa periférica e passa para o sistema nervoso central. Então, tem evidências das duas coisas, né? Tem evidências, às vezes, de ter muito mais anticorpo. Os maiores estudos disso aqui são o NMDA. Muito mais anticorpo no líquor do que no sangue, então, mostrando que provavelmente tem essa produção intratecal. Mas também tem alguns pacientes que têm anticorpo muito mais presente no sangue e não tem no líquor. E alguns desses pacientes não têm nem manifestação do anti-NMDA, né? Que é o que é mais testado aí. Tem a presença desses anticorpos dentro dos linfonodos cervicais e aí fica essa dúvida, né? Se eles vieram do sistema nervoso central e depositaram no linfonodo cervical ou se na verdade eles são dos linfonodos cervical para o sistema nervoso central. O que esse artigo defende no final é que ele acha que podem ter as duas possibilidades e aí depende do desbalanço como isso vai acontecer para isso ser patogênico ou não. Então, nem sempre a presença desse anticorpo ela vai gerar uma alteração do sistema nervoso central, ela vai gerar um distúrbio associado, né? Então, às vezes, depende se ele vai conseguir passar a barreira hematocefálica ou se realmente ele vai conseguir atingir o sistema nervoso central para ele causar uma patogenicidade. Então, às vezes, a gente vê a presença do anticorpo no sérico, nem sempre isso quer dizer que aquilo lá é a causa da doença e nem sempre isso está se manifestando da maneira que o paciente está apresentando os sintomas, né? Então, eu separei alguns. O parkinsonismo, então. O parkinsonismo, mais comumente, a gente vai pensar relacionado ao anticorpos quando ele é mais atípico. Então, quando ele é mais simétrico, em geral, quando ele apresenta um curso mais rápido. Então, não é aquele parkinsonismo típico, unilateral, que evolui devagar, que é aquele mais clássico que a gente pensa no idiopático, né? Ele pode ser paraneoplásico, ele é um pouco mais descrito em síndromes paraneoplásicas, as mais comuns é a CRMP5 e a anti-MA2. Aí eu vou falar, quando eu for citando, eu vou falando um pouquinho das síndromes, tá? Então, o anti-MA2, ele tem um fenótipo mais PSP, então vai ter aquela plasia do olhar vertical, ele vai ter disfunção hipotálamo hipófise, então ele é marcado por, às vezes, um ganho de peso, e ele tem distúrbios do sono associados, e ele tem, inclusive, hipocreatina reduzida no líquor. Então, às vezes, ele pode ter um fenótipo realmente de narcolepsia. Então, às vezes, vale a pena ver se o paciente apresenta alguns outros distúrbios para caracterizar ele como sendo uma apresentação inicial do anti-MA2. A gente sabe também que, às vezes, a parte clínica, ela vem antes da parte de apresentar a fenomenologia do tumor, ou apresentar mesmo o tumor evidenciável por exame, né? Então, às vezes a pessoa apresenta narcolepsia ou sonolência diurna, e depois, alguns anos até depois, que ela vai desenvolver o tumor relacionado. Então, também pode ter mielopatia, pode estar associada a sintomas límbicos, então é uma síndrome bem abrangente, e está mais comumente associada a tumor testicular em homens, né?
Os sintomas, eu falei, né, pode vir antes ou depois do tumor, então pode vir alguns anos até antes, e tem uma possível melhora com imunoterapia e mais tratamento do tumor. Nas aulas que eu já vi desses distúrbios e nos artigos também que eu revisei para fazer aula, eles nunca falam assim, é um anticorpo intracelular, não trata. Eles sempre tentam tratar, e todo mundo que eu sempre converso, sempre é a mesma coisa, né? A gente sabe que a resposta não é muito boa, mas sempre tenta corticoide, imunoglobulina, porque alguns pacientes vão responder e aí você tem que tentar, né? Então, os artigos colocam que você tem que tentar fazer imunoterapia, mas o principal é você tentar achar o tumor e retirar esse tumor. Então, aqui esse artigo do Dalmau, de 2004, foi um dos primeiros que juntaram assim, alguns casos de anti-MA2. Então, a maioria apresentava sintomas no tronco cerebral, né? E sim ou não com alteração de encefálica. Alguns apresentavam sintomas límbicos e alguns apresentavam sintomas específicos só do tronco, né? Tinham pacientes com ataxia, então, e alguns pacientes apresentavam uma conjunção de todos esses, né? Então, sintomas de encefálico, sintomas límbicos e sintomas principalmente do tronco. E esses que apresentavam sintomas do tronco que pareciam mais com o parkinsonismo, mas ele pode ter uma abrangência de sintomas grande. Na imagem, o que ele pode apresentar? Pode apresentar parecido com encefalite límbica, parecidíssimo com a NMDA, né? Aquele realce aqui em hipocampo, parte mais medial, mas ele também pode apresentar realce talâmico aqui e até realce por contraste, né? Aqui, mas mais talâmico também. E aí, a parte, esse aqui também, talâmico subtalâmico, né? Então, a imagem, às vezes, pode te ajudar, mas também a imagem, às vezes, ela pode ser normal. Então, nem sempre ela vai estar... A gente sabe que de subautoimune é isso. Às vezes, o líquor está normal, a imagem está normal, você tem que ter a suspeita e ir atrás, né? Mas são alguns achados que podem te ajudar se estiverem presentes. Aqui é uma peça histológica, né, mostrando que você tem bastante infiltrado, né, linfocítico, e que o anticorpo está realmente dentro aqui ele mostra ele dentro do núcleo, dentro do citoplasma. Então, ele é bem intracitoplasmático, né, intranuclear, mas ele provoca uma grande invasão por linfócitos, fazendo esses infiltrados aqui, principalmente perivasculares. Esse aqui são biópsias de lobo temporal, né? Então, mostrando que tem linfócitos TCD8 também invadindo, junto com a presença dos anticorpos, dos anticorpos anti-MA2. Aqui mostrando eles por imunofluorescência, que são intracitoplasmáticos. E além do anti-MA2, CRMP5 vou descrever assim mais para frente, a gente também pode ter o parkinsonismo e síndromes não neoplásicas. Então, o LGI1 também, que é muito comum as crises distônicas, né, facio-braquiais, o DPPX, o anti-GAD e o IGLON5, né, eles também podem apresentar parkinsonismo, mas mais comumente não é um parkinsonismo puro, é um parkinsonismo associado a outros sintomas também, ataxia ou as crises facio-braquiais, então é um parkinsonismo um pouco mais florido, né? DPPX também tem mioclonia. E aí esse artigo que eu peguei é do artigo da Bettina Balint, é uma revisão de 2018 que é muito boa esse artigo. Então ele fala que ela também pode apresentar dentro de uma síndrome encefalítica, né? Qualquer outra síndrome que tiver encefalopatia. Então anti-NMDA e também pode apresentar dentro da síndrome autoimune dos gânglios da base, que ela colocou nesse artigo, que é uma síndrome que ainda não é definida. Você tem anticorpos que são gerados contra os gânglios da base. A gente não sabe especificamente, mas quando pega biópsia, a gente consegue ver que tem alguma coisa ligando lá nos núcleos da base, mas não tem identificado ainda quais são esses anticorpos, né? Até na Coreia do Sul tem esses anticorpos antes do núcleo da base, mas são anticorpos heterogêneos, não tem uma identificação tão concreta igual esses outros que eu comentei. E essa encefalite anti-gânglios da base, ela pode ser desencadeada por várias coisas, principalmente por infecções. Então, já foi descrito com enterovírus, Epstein-Barr, micoplasma, influenza, streptococcus. Então, às vezes o paciente tem a infecção, igual a gente sabe o que acontece no NMDA, e depois ele deflagra uma autoimunidade contra os gânglios da base e evolui com parkinsonismo. Esse estudo aqui é um estudo que eu acho interessante. Ele é um estudo que foi publicado numa revista que não tem assim tanto impacto, mas é um estudo legal. Eles pegaram vários pacientes que foram avaliados no ambulatório, né, fizeram um estudo retrospectivo. E eram pacientes que tinham parkinsonismo atípico, que eles acharam que poderia ser autoimune. E aí, nesses pacientes, eles descreveram, né, os sinais. Alguns têm tremor por até 13 anos. O que chama a atenção é isso. Tem alguns pacientes que têm bastante tempo aqui de
de doença. E aí eles avaliaram o líquor dos pacientes, muitos pacientes tinham líquor normal, alguns tinham pleocitose, uma proteína um pouco elevada, e eles fizeram um painel de anticorpos, então alguns eles acharam VGKC, LGI1, e alguns eles pegaram um kit que tem da Eurimun, que ele pega o cerebelo de macaco e você joga o soro do paciente e vê se tem alguma reação. Então, por imunofluorescência, eles viram que tinha uma reação, mas eles não conseguiram identificar qual é o anticorpo, né? E os que tiveram essa reação, eles melhoraram com metilprednisolona venosa. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente não imagina, né? É claro que é anedótico, são poucos casos, é uma coisa, um estudo que foi retrospectivo, então não tem aquela rigor científico, mas acho que é uma coisa para a gente pensar, deixar na cabeça aí, né? Alguns pacientes não tinham feito nem teste com levodopa, alguns tinham uma resposta ruim à levodopa, e desses pacientes, ele só encontrou um carcinoma em um dos pacientes. A maioria deles melhorou, principalmente no PDRS, quando usou a metilprednisolona. Então, não sei se talvez algum Parkinson nosso, se a gente desse pulsasse, se eles poderiam melhorar, né? E o líquor não era alterado, né? A maioria deles. Aí aqui, mostrando como eles fazem esse cerebelo de macaco, eles colocam o soro do paciente e fazem a reação de imunofluorescência e viram, né, que tinha, aqui estava brilhando, principalmente aqui nos capilares. Então, é um anticorpo não identificado. Depois eu tentei até ver se esse grupo publicou mais alguma coisa para frente, mas eu não encontrei nada. Mas é um indício de autoimunidade, né? Aqui mostrando aqui é o PDRS desses pacientes, né, que foram tratados. Está mostrando aqui alguns com a melhora de 8, né? Um paciente que tinha de 40 foi para 4 de PDRS, então é uma melhora bem importante de sintomas motores, né? E aí, comentar um pouco do Igilon-5, que ele é um anticorpo que também é uma coisa que a gente não sabe se ele é intracelular, a gente não sabe se ele é a causa, se ele é a consequência, se ele, na verdade, está relacionado ou não com a doença, né? Os pacientes que foram avaliados têm um curso crônico, né, de meses a anos. Esse é um dos primeiros estudos que saiu, que agora temos estudos até que avaliaram, fez uma coorte maior, né? Mas o que se descreveu no início? Que eles tinham comportamento e movimentos anormais durante o sono, então tem aquela parassônia do REM e do não REM, né? Então tem alteração. A arquitetura do sono, ela é alterada, né? O N2 não fica estruturado. E eles podem apresentar pré ou pós o quadro inicial, desartrite, disfagia, ataxia ou coreia. Então eles podem simular aí um PSP, um parkinsonismo atípico. O líquor não é inflamatório. E nesse artigo, inicialmente, eles colocavam essa resposta à imunoterapia, mas agora estão defendendo que você tem que tentar fazer a imunoterapia, né? E quando eles fizeram o neuropatológico desses pacientes aí, desses 8 pacientes, eles encontraram tal no hipotálamo e no tegmento do tronco, né? E não tinha inflamação associada. Igual a gente viu no antimar-2. O antimar-2 era bem inflamatório, dá para ver que a doença é inflamatória. Esse aqui não. Então, não sabe se na verdade é um marcador, se na verdade realmente ele causa doença ou não. Mas é um fenótipo bem diferente e o que eu acho que chama a atenção nele é que ele é crônico, né, muitas vezes. Então, é uma coisa que a gente pode pensar quando o paciente tiver alteração de sono muito importante no parkinsonismo atípico. E aí, o que saiu depois nos outros estudos, né, que eles respondem principalmente se a terapia for precoce. Então, quanto mais precoce tentar fazer terapia, melhor seria a resposta. Passando então para a ataxia cerebelar, o anti-GAD é o mais comum, né, que seria aquele da sinapse. A ataxia pode estar associada à doença celíaca relacionada ao glúten, então é aquela coisa que a gente sempre pesquisa se tem alteração do glúten, não tem aquela relação tão linear, né, mas tem descrição de que paciente com doença celíaca também poderia desenvolver ataxia. O anti-DPPX pode estar associado com ataxia, que também é mais superfície, e as paraneoplásicas, né, que são a degeneração cerebelar subaguda, em geral são quadros bem dramáticos, muito rápidos, progressivos e bem incapacitantes, né. Então, o anti-YO, que está relacionado ao tumor ginecológico, e os anticorpos DNER, que são associados ao linfoma de Hodgkin. Então, falando do anti-GAD, o anti-GAD também tem um espectro fenotípico muito grande, pode estar associado à epilepsia, pode estar associado à alteração de movimento ocular, né, descrito como dancing eye, encefalite límpica, que já foi encontrado até anti-GAD em síndrome com o fenótipo clássico de Miller-Fisher. Pode estar associado a diabetes, tireoidopatia, anemia perniciosa e vitiligo. Então, dos anticorpos que a gente vai falar, que estão mais associados a outras doenças autoimunes. Tem um curso insidioso, às vezes subagudo, e não tem muita correlação entre os títulos e prognóstico.
Até também no Congresso Europeu eles começaram a falar que acima de 100, ou no líquor acima de 1000 no sangue, né? No soro. Então você pode tentar fazer esse outro artigo que eu olhei de 2016, ele sugeria fazer uma conta do GAD do líquor menos o GAD do sangue e fazer uma relação, né? E aí, se essa relação fosse maior que 3, se não me engano, você consideraria ele patogênico ou não. Mas ele afirma que não tem como você saber. O GAD é aquele que a gente às vezes vê positivo e não consegue bater o martelo que é da doença ou não, né? Então, às vezes, esse título aí atrapalha um pouco a gente conseguir correlacionar. E ele também tem boa resposta à imunoterapia se a imunoterapia for mais precoce. Aqui é um artigo da JAMA, que ele descreve, né, mais ou menos quais seriam as doenças associadas. Então, tem tireoidopatia, anemia perniciosa, vitiligo, que eu comentei para vocês, né, até bastante paciente com, por exemplo, tiroidite. Então, também pode ser um sinal de alerta para a gente pensar na clínica, se o paciente também tiver tireoidopatia associada. É mais comum em mulheres, né, também na faixa aí mais aí nas 58 anos. E os pacientes podem apresentar também, podem ter tumor, né, e alguns pacientes podem apresentar com epilepsia também. Ele pode dar o fenótipo de ataxia cerebelar ou ele pode dar um fenótipo de stiff person, né? Então, eles não viram aqui tanta diferença em relação a isso, só exceto que no de ataxia cerebelar eles tinham um pouco mais de incidência de tumor. E alguns possuíam bandas oligoclonais, mas não todos. E também no soro, né? Todos possuíam o anti-GAD no soro e no líquor. Aqui é um outro artigo que ele mostra, né, o que aconteceu com esses pacientes. Então, alguns pacientes tinham diabetes mellitus associadas, né, aqui mostrando qual que era o título de anti-GAD e que eles também tinham anticorpos antitireoidopatia, antitireoide, né. Esse paciente tinha uma doença que foi subaguda, apareceu com 2 meses, mas esse paciente tinha uma doença de 7 anos, né? Então, às vezes eu peguei alguns artigos que mostravam isso, que eu acho que é uma coisa que a gente às vezes não tem muito na prática. Claro que é exceção, mas às vezes até 7 anos você poderia, aqui esse outro paciente de 11 anos, você poderia pensar numa doença autoimune também, né? Alguns pacientes não foram tratados e alguns pacientes tiveram melhora, né? Melhora com o uso da imunoterapia. E esses pacientes poderiam até apresentar atrofia cerebelar, né? Então, esses pacientes que tinham uma doença mais crônica apresentaram atrofia cerebelar e eles acreditam que o GAD, na verdade, que era a causa desses pacientes. Então, esses pacientes eles foram rastreados de um ambulatório de ataxia em que os pacientes não tinham diagnóstico, que os pacientes que tinham ataxia cerebelar e não tinham diagnóstico, eles foram rastrear para ver se tinha GAD e se, na verdade, esse GAD era o causador da ataxia ou não. E aí eles viram também que outra coisa que eles relataram é que o GAD, ele é um antígeno que vai ter outros antígenos associados, né, até alguns antígenos de superfície, e quando ele está associado a outros antígenos antineuronais, ele pode ter uma melhor resposta à imunoterapia. Então, desses 58 pacientes que apresentavam uma ataxia ainda sem saber o que era, 53 apresentaram anticorpos positivos nesse estudo, né? Então, também é uma coisa para a gente pensar, às vezes, quando não tem mais nenhum diagnóstico. Ele pode apresentar como sintoma, então a ataxia cerebelar é um sintoma muito comum, né? Então, pode apresentar dentro de uma outra síndrome, né? NMDA pode aparecer, o Miller-Fisher pode aparecer, no GFAP, que é um anticorpo que eu vou comentar também para frente, pode aparecer no CASPR2, no GABA-B, né? De receptor do GABA-B. A síndrome da pessoa rígida, acho que ela é a mais icônica, o submovimento autoimune que foi descrito inicialmente, assim, o que chamou muita atenção para essa área, né? E principalmente o que a Bettina estuda bastante, fez ela desenvolver aí algumas outras coisas, algumas diretrizes para isso. Então, o anti-GAD é mais comum, mas a gente sempre tem que lembrar da antififizina. E aí, num artigo que ela fez para a Clinical Neurology, ela descreveu como se fosse um espectro também, né? Que pode ir do DPPX, para o GABA-A, para a glicina T2. Então, esse aqui foi o primeiro artigo que descreveu, né? Essa síndrome que, assim, se você não conhece, você vai ver que é uma característica muito bizarra, né? E foi um artigo de 1956, então é muito antigo a primeira descrição. Então, aqui mostrando o paciente tem essa hiperlordose, né? E ele tem uma rigidez muito axial, né? Vai ser uma rigidez paraespinhal muito importante, que faz com que ele tenha esse caminhado aí
um pouco estranho. Então, a musculatura paraespinhal bem enrijecida. E ele também pode apresentar nos membros, né? Então, mostrando aqui os membros também bem enrijecidos do paciente. Pode apresentar só em um membro, agora tem um espectro de apresentação, pode apresentar com encefalite junto, mas é uma apresentação muito marcada, muito diferente, né? Que às vezes se você não tiver conhecimento da síndrome, agora está um pouco mais descrita, mas pode pensar que é psicogênico, alguma coisa parecida, né? Então aqui é uma rigidez bem importante que o examinador não consegue tirar, né, com a manobra. Aqui é um paciente do nosso serviço, que essa paciente ela foi interessante porque ela tinha epilepsia, ela usou carbamazepina, ela tinha epilepsia focal que generalizava no braço, ela fazia uma mioclonia no braço, depois generalizava, foi caracterizada como epilepsia focal, e aí ela começou a usar carbamazepina, melhorou. Um ano depois ela voltou com uma coisa esse movimento contínuo aqui na perna. Então no membro superior, no membro inferior direito. Então, não sei se vocês conseguiram ver, mas é uma mioclonia nesse membro. Ela tinha mioclonia contínua desse membro. Enquanto ela dormia, também ficava acontecendo. E ela entrou pelo trauma, porque ela foi ficar tentando andando com essa mioclonia, ela quebrou o pé, coitada. Porque ela caiu e quebrou o pé. Então, às vezes, ficava um pouco difícil de examinar, porque se ela ia andar, ela parecia atáxica porque ela estava com o pezinho quebrado. Mas ela ficava... Aqui está um pouco mais lento o vídeo, né? Não sei como faz, mas ela é uma mioclonia bem rapidinha aqui no membro inferior direito. Essa é a paciente até que eu falei no caso que a gente comentou lá, ela que fez vários pulsos de corticoide e melhorou. Aí depois dos pulsos de corticoide, acho que esse foi o segundo ou terceiro pulso. Não ficou tão muito bem filmado aí. Se fosse residente da Flávia, acho que ela não ia gostar, não, desse jeito que eu filmei. Aí, Flávia. Mas dá para ver que ela não tem mais nenhum movimento, né? Então ela zerou completamente, ela tá com vida normal. Então, aqui mostrando, é da Current Opinion que a Balint escreveu, que qualquer anticorpo relacionado a toda essa região aqui sináptica, o GAD, o GABA-R, o de glicina T2, né, gefrina, DPPX, todos esses anticorpos, na verdade, eles poderiam estar associados com stiff person e apresentar também como epilepsia, ataxia cerebelar e tem essa associação com alguma alteração endocrinológica e gangliopatia sensitiva, né? Então, todos esses anticorpos, na verdade, poderiam se apresentar nesse Stiff Person Spectrum Disorder, agora que ela fala, né? Que foi renomeado. Aqui é também um relato do nosso serviço, que é do Marcelo Lobo, foi um dos primeiras pessoas que tratou o Stiff Person com rituximab. Então, e ele teve uma melhora, só que depois não conseguiu pegar mais medicação e teve que interromper o tratamento, né? Mas aqui esse é um achado da eletroneuromografia que mostra a descarga contínua, né, bem importante no músculo paraespinhal. Então é assim bem visualmente bem fácil de você perceber que aquele músculo está com a descarga contínua, que essa é a marca do anti-GAD, né, e do stiff person, e aqui mostrando que os anticorpos foram diminuindo aqui depois do rituximab. Então, falando um pouco da mioclonia, a mioclonia ela é poucas vezes encontrada como manifestação isolada, né? A gente sempre pensa muito em alguma coisa sistêmica, alguma coisa ou outra causando como causador da mioclonia, ela sendo uma representação de algum distúrbio aí mais sistêmico. Mas ela pode estar associada a síndromes, né? O DPPX, o CASPR2, o LGI1 e pode estar associada ao opsoclonus mioclonus. Então, o opsoclonus mioclonus tem várias descrições, né? Às vezes ele não relacionado idiopático, às vezes não consegue achar o anticorpo, mas ele pode também estar relacionado a tumor, principalmente em criança, né? E quando está mais velho, pode estar associado à infecção, né? Então, tem a infecção viral e depois desencadeia o opsoclonus mioclonus. Também, em geral, ele responde bem à imunoterapia. CASPR2, acho que esse vídeo também até a Marisa Milo passou.
Então, esse paciente apresentou a mioclonia de membros inferiores, uma mioclonia bem importante, né, que faz com que ele não consiga ficar em pé sem se apoiar. Então, é uma mioclonia bem capacitante. Ele vai caminhando e aparecendo a mioclonia dos membros inferiores. E a apresentação clínica dele foi essa. Depois que ele tratou, né, com imunoglobulina, ele consegue aí caminhar sem apoio. Então, um paciente que era paciente com Casper-R2. Então, uma melhora aí bem importante, uma coisa que ele não poderia deixar de pensar. O Casper-R2, então, ele vai predominar em homens de meia idade. Ele tem uma mioclonia em membros inferiores, pode alterar equilíbrio e marcha. Ele é aquele anticorpo que tem aquela invasão no sistema nervoso periférico também, né? Então, tem dor neuropática, tem fasciculação, pode ter alteração cognitiva e ele tem boa resposta à imunoterapia. Então, ele era o que antes chamava do complexo VGKC e aí separou nos dois espectros, que é o Casper-R2 e o LGI1. Aqui mostrando isso, né? Os dois podem ter crise, mas o LGI1 é como se ele fosse um pouco mais cortical, o sistema nervoso central. Então, vai apresentar as crises braquiodistônicas, né? Amnésia, alteração de personalidade, movimento e aí neuromiotonia, dor, né? Vai ser mais como o Casper-2, então ele tem um envolvimento mais importante do sistema nervoso periférico. E os dois podem apresentar, né, tumor, principalmente o Casper-2 e algumas outras doenças neurológicas. Em geral, eles não são presentes em pessoas que são controle, né? O VGKC sérico pode até ser, mas esses daí, quando vocês pesquisam o LGI e o Casper-2, em geral, não tem correlação, não é positivo em pessoas que não têm manifestação. Então, aqui é o paciente com aquela crise, né? All good. O que eu achei interessante desse vídeo é que elas podem ser bilaterais, né? Primeiro de um lado, depois do outro. Às vezes elas podem ter uma aura sensitiva, então pode sentir parestesia. Então, e nem sempre elas têm correlação eletroencefalográfica, então nem sempre consegue ver a alteração, né? Então, às vezes é um sintoma também, se você não conhecer, pode passar batido aí. E aí não é sempre do mesmo lado, pode ser de um lado e do outro. E é bem rapidinho, né? Muito rápido. O paciente pode ter dezenas dessas aí durante o dia. Então, o LGI1 ele evoluiria assim, né? Primeiro começaria com algumas alterações pequenas, né? Ele pode começar aqui dizendo que teria alguma coisa que estaria acontecendo, né? Gerando deflagrando aí a encefalite. Então, alguma infecção, alguma reação à droga, talvez alguma coisa que deflagrasse essa resposta autoimune, né? Errônea. Então, ele pode começar com hiponatremia, amnésia, alteração de personalidade. Então, no começo pode ser facilmente confundido com um delírio, alguma coisa assim parecida, que você vai medir, tem hiponatremia, tem alguma alteração de personalidade, sintomas mais frustros. Depois as crises começam a aparecer, ficam mais frequentes, ele pode evoluir com psicose, confusão aguda. E depois, quando ele se recupera, né, também vai ter aquele sinal no lobo temporal. Ele pode ter alguma alteração de memória e pode ter alguma alteração de personalidade também, né? Quanto mais precoce for o tratamento, melhor seria a recuperação também. E depois ele pode fazer uma atrofia de hipocampo, porque a gente acredita que a lesão seria realmente principalmente nessa localização. O anti-DPPX, então, aqui tem um paciente que não tinha tratamento ainda e apresentava sintomas há 30 meses. Então, ele pode vir bastante com mioclonia, né? Mioclonia dos braços. Ele faz aí a mioclonia do corpo inteiro. Ele pode apresentar mioclonia durante o sono. O anti-DPPX é aquele anticorpo que a gente vai pensar quando o paciente tiver alguma alteração gastrointestinal, que é mais comum, né? Então, ele pode ter um curso subagudo insidioso e ele vai estar relacionado com encefalopatia, mielopatia, perda de peso. Ele pode ser confundido com uma doença intestinal inflamatória, então, Crohn, retocolite. Às vezes, o paciente tem uma diarreia que não passa, e aí vai apresentar esses distúrbios de movimento, né? Principalmente a mioclonia. E também vai ter alteração do sono bastante importante. Então, raramente ele está associado a tumor de células B, vai ter anormalidade no líquor, mas na ressonância que são inespecíficas, né? E ele tem uma boa resposta à terapia imunológica. Aqui mostrando que você vai ter tanto alteração nas células cerebelares como alterações nas células do intestino. Então, você consegue perceber
pela avaliação, né, da histológica, que tem autoimunidade também nas células intestinais. Então, é uma alteração que vai vir com alterações cognitivas, alterações de tronco cerebral e medula, vai vir com perda de peso, né, que bastante dos pacientes dos 20-12 tinham, e mioclonia e tremor, então seriam as coisas mais preponderantes, né. Alteração de sono, alteração gastrointestinal, e aí pode apresentar com outra série de sintomas, né? Delírio, alteração cerebral, alteração urinária, psicose, depressão, crises, e pode vir até com arritmia cardíaca e diaforese, que seria os sintomas autonômicos associados, né? Então, a apresentação também bem variada. O tremor também ele é um sintoma que vai se apresentar em várias síndromes. Toda vez que a gente falar de cerebelar, pode ter o tremor cerebelar associado, né? Mas no LG1, no CASPR2 pode apresentar só com tremor, na NMDA, no DPPX, na GFAP. A GFAP é também curiosa, porque seria um antígeno inespecífico da membrana plasmática astrocítica. Então, um antígeno astrocítico que vai causar distúrbios do movimento também. Ela tem um curso clínico agudo, mas também pode ser crônico. Ela tem uma apresentação pleomórfica, inclui mais comumente meningoencefalite com cefaleia e rigidez de nuca. Então, você pode confundir facilmente com alguma causa infecciosa, vai ter rigidez de nuca junto, né? E grande parte da sintomatologia vai envolver sintomas do movimento. Pode estar junto com os outros autoanticorpos. Em alguns casos, ela pode estar associada a neoplasia e hiponatremia. E a ressonância, ela vai mostrar um realce gadorímio perivascular. Então, um realce bem diferenciado dessa GFAP. Ela também vai ter uma boa resposta à imunoterapia. Então, aqui mostrando que ela tem um realce pial, subpial, e vai ter um realce vascular aqui bem importante nessas fotos de histologia, né? E pode ter o aumento da ADA no líquor, né? Que a gente pensaria, na verdade, às vezes em TB, né? Então, é um anticorpo aí que vai confundir bastante com essa rigidez de núcleo, com essa meningoencefalite, com outras causas infecciosas. Então, aqui mostrando que ela tem um realce aqui, ó, perivascular bem importante. Então, é um realce bem difuso, né? Vai pegar essa parte do tálamo mais posterior e pode pegar aqui ponte e também fazer como se fossem aquelas lesões que a gente poderia até pensar, esclerose múltipla, alguma coisa parecida, né? Então, é um realce bem difuso, não é tão característico de nenhum lugar específico. Aqui essa ressonância, eu acho que ela é de 7 Tesla, se não me engano. Então, ela mostra aqui o realce bem perivascular, bem importante, difusamente distribuído, né? Seria onde a GFAP estaria, difuso em todo o sistema nervoso central, em todo o encéfalo. Então, a GFAP pode ter uma apresentação pleomórfica, que eu comentei, né? Um dos exemplos que pode vir com tremor. A Coreia, então, é o subautoimune o submovimento mais autoimune que tem. A gente sempre pensa, né, em Sarna, sempre pensa em alguma coisa lúpus, sempre pensa em alguma coisa autoimune, sempre vem à cabeça assim direto. Sjögren's, lúpus e anticorpos antifosfolípides, né? Então, são síndromes conhecidas que a gente sempre pensa quando vem em Coreia. Mas ela também pode aparecer dentro de outras síndromes autoimunes, né? O CRMP5, LG1, CASPR2 e na NMDA, tudo pode acontecer na NMDA, né? Então, ela tem um curso subagudo. O crônico, eu estou falando do CRMP5, né? Ele pode acometer também o sistema nervoso central e periférico, vai vir com coreia, tetose, mas também pode ter mielopatia, radiculopatia, e ele pode apresentar com muito Lambert e miastenia. Então, o GFAP é um dos que vai pegar tudo mesmo, até placa ele pode acometer e dando uma apresentação clínica bem diversa, né? Ele vai ter uma correlação positiva com câncer de pulmão, principalmente pequenas células. Aqui mostrando, né, também uma revisão que avaliou 116 pacientes com CRMP5. Então, os pacientes tinham demência, alteração de personalidade, crises, depressão, confusão, psicose, afasia, então, bastante sintoma cortical, né? Tinham coreia, tetose, parkinsonismo, então a maioria apresentou coreia dos submovimentos, mas podia vir com ataxia, disartria. Ele pode ter paralisia de nervo craniano, que também vai completamente de fazer o diagnóstico um pouco mais difícil, né? A gente vai pensar muito numa coisa autoimune com uma lesão tão localizada, né? Mas tinha prazer do segundo, do quarto, do sexto, do sétimo e do oitavo, né? Então, mielopatia, polirradiculopatia e pode apresentar parecendo com Eaton Lambert ou miastenia. Então, é um anticorpo bem que pode acometer várias localizações do sistema nervoso, né? E ele está associado ao sete pulmão, que eu falei, esse aditivo também. A distonia, então, raramente vai acontecer uma distonia isolada como um distúrbio autoimune. No artigo da Bettina, ela fala isso, né? Que em geral ela vai estar dentro de outra coisa. Então, criança vai apresentar muita distonia com anti-NMDA, mas também pode acontecer anti-RI, anti-MA2, anti-CRMP5.
As características clínicas são usualmente um pouco mais distintas das características de distonia primária. Eu tenho uma colega neuropediatra aqui que eu acompanho alguns pacientes com ela, vejo alguns pacientes quando tem distonia, ela me mostra, e eles fazem uma distonia assim, realmente muito incapacitante, alguns têm que entrar com hiperideno venoso, alguns fazem CPK muito alto, então quando ela vem na anti-NMDA, às vezes ela vem uma distonia bem dolorosa, assim, bem grave, né, que a gente tem que tratar, fazer um tratamento bem intensivo. Então, alguns casos de NMDA. Essa paciente eu coloquei aqui porque é super curioso. Ela apresentou uma hemidistonia, é um caso da neurologista aqui. Então, o paciente apresentou uma hemidistonia, que vocês vão olhar aí, acho que a gente pensaria inicialmente que é bem psicogênico, e ela era anti-NMDA e ela tratou e ela melhorou 100%. Depois ela reincidiu, eles trataram novamente o que fala no artigo e ela melhorou de novo. Olha essa mãozinha aí, ela tem uma cara de psicogênica total. Então, a boca também, né? Então, é uma apresentação aí que a gente ficaria bem na dúvida. Casos anedóticos também, né? Mas para chamar a atenção que às vezes pode vir e começar aparecendo que é o pé também. Um pezinho disfuncional, né? E ela era anti-NMDA e melhorou, segundo o artigo. Essa outra paciente é a paciente que a gente, do nosso serviço também. Parecia até um espasmo facial, né, que ela fazia essa micronia facial contínua aí. Depois ela começou a apresentar alteração de consciência e abriu um pouco mais o leque para pensar em autoimune. Mas esses espasmos no começo eles não tinham nenhuma correlação eletrofalográfica. Então pensaram que era espasmo ou alguma outra coisa que não era uma encefalite. E aí demorou para ela abrir o quadro e a gente realmente perceber que era. Então a NMDA pode abrir de qualquer jeito, né? Pode abrir qualquer tipo de movimento. E essa é outra paciente nossa, que ela é bem clássica, né? Bem típica, só para ilustrar mesmo. Ele tinha aquele movimento das pernas de pedalar. E ela fazia uns movimentos da boca, né? Que também, se a gente não soubesse, pensaria em psicogênico. Essa paciente, ela foi pensada psicogênica, ela fez uma psicose, ela ficou internada, tomou bastante Aldol, chegou, a gente ficou na dúvida se era crise neuroléptica maligna ou não, mas depois que passou, a CPK dela começou a baixar, ela começou a apresentar esses sintomas aí bem típicos de NMDA. Então, os automatismos na boca, assim, de soprar, né, umas coisas bem diferentes. E o eletrocefalo dela é normal, e o licor dela era normal, proteína de 20, 0 células. Então, realmente ela tinha um pouquinho de hipersinal T2 na ressonância, mas bem discreto, também foi laudada como normal. Ela fez, eu não botei o resolvídeo, mas ela fez, pulsou, ela tinha um teratoma unilateral, ela tirou esse teratoma, ela fez imuno, depois ela fez outro ciclo de imuno e aí ela saiu. Ela até mandou uma mensagem esses dias, ela graduou em Direito. Então, assim, eu acho que é uma doença que a gente é obrigado a saber, porque tirar uma paciente de que não ia ter qualidade de vida nenhuma e voltou ela para a sociedade completamente funcional, né? Então, porque foi avaliado precoce, foi feito o tratamento precoce e tinha um teratoma para ser retirado, né? Então, aqui, anti-NMDA, todo mundo já ouviu falar muito mais, né? Pode vir com pródromo viral, ela pode até vir depois de uma herpes, né? Então, às vezes a paciente faz encefalite herpética e depois vira um NMDA, então nem sempre ela vai apresentar direto como NMDA. Vamos ver sintomas psiquiátricos. Então, essa paciente nossa, ela ficou hiperreligiosa, muito hiperreligiosa. Ela estava perto de uma prova, mas ela achou que ela, na verdade, estava com medo de passar, de falhar na prova, por isso estava mais agarrada na parte religiosa. Só que depois ela ficou muito repetitiva, perseverante, e aí a mãe percebeu que tinha uma coisa errada, né? Mas pode vir com sintomas psiquiátricos muito inespecíficos. Depois evolui com alterações, movimentos anormais, né? Desautonomia, então o paciente pode fazer hipoventilação, às vezes tem que ser entubado por hipoventilação e faz crise. Também o paciente pode fazer bradicardia, depois subir a pressão, então ele faz uma desautonomia importante. E os déficits depois, né, podem ser associados a função executiva, desinibição, alteração de sono, mas quanto mais rápido for tratado, menores as sequelas também. Ela foi identificada em 2007, então é como se fosse
uma coisa que a gente começou a pensar, parar mais e olhar para a cefalite autoimune, né? Foi aqui abriu aí os olhos para avaliar que psicose em mulher jovem nem sempre é um distúrbio psiquiátrico, ou muitas vezes era um distúrbio autoimune. É muito comum em crianças, muito mais comum em mulheres do que homens e pode estar associado a teratoma, sempre tem que pesquisar, né? Então, uma boa resposta é imunoterapia. Há esses critérios diagnósticos, que é uma das únicas encefalites autoimunes que tem critério diagnóstico, né? E aí hoje eu digo que se fala também nas aulas que eu costumei ver, é para você tentar tratar pela clínica mesmo, né? Se você não tiver a condição de fazer o NMDA, essa paciente ela conseguiu porque ela tinha muitos amigos que eram todos, nenhum tinha condição, mas ela tinha muitos. Então, tipo, cada um deu R$ 10 e juntou o dinheiro e fez o NMDA. Mas realmente é difícil a gente conseguir na prática, né? Então, se tiver 4 dos 6, né, em menos de 3 meses, alteração psiquiátrica, crise, alteração de fala, rebaixamento de consciência, disfunção autonômica ou transtorno do movimento, uma apresentação bem aguda, a gente pode pensar em NMDA. O eletroencefalo ou líquor alterado, mas pode não estar. E o teratoma, mais outros 3 desses anteriores também pode pensar em anti-NMDA. O anti-RI, então acho que esse vídeo também a Maria Estevilão mostrou na aula dela. É uma paciente que tem uma alteração distônica pelo anti-RI, ela não abre a boca, então ela tem uma distonia mandibular bem importante, né? E uma rigidez de cervical também bem importante, tá? Essa paciente não estava comendo. Então, a distonia mandibular, de impedir a abrir a boca mesmo, tem que pensar em anti-RI, é uma coisa que pode acontecer. E pode ser tão importante que pode causar estridor e alterar a respiração, né? Então, é uma coisa que tem que tratar. Alguns pacientes precisam ficar com gastrostomia, né? Então, essa paciente tinha outras coisas também, ela tinha um pouco de parkinsonismo, bradicinética, mas ela tinha uma distonia bem marcada, né? Então, para mostrar aí como que às vezes até pode parecer uma coisa mais... uma distonia que você poderia, talvez, até confundir com a distonia primária, né? O anti-RI também é chamado de ANA2, ele pode apresentar distonia mandibular, laringoesplasma e também pode vir a apresentação de opsoclonos mioclonos. Tem grande associação com câncer de mama. Aí esse artigo que eu vou mostrar para vocês, do 2010, ele rastreou vários pacientes. Alguns pacientes apresentaram anos antes, outros anos depois, e outros pacientes foram tratados, melhoraram do câncer, depois apresentaram de novo. Em alguns deles, essa nova apresentação significou uma recidiva do câncer e alguns deles não achou o câncer no tempo que foi feito o estudo. Então, é muito incerto, né? Você não pode bater o martelo que o anticorpo é igual à apresentação do câncer. A gente não consegue correlacionar isso 100% ainda, né? Então, a patologia vai mostrar infiltrado de linfócitos em tronco cerebelo, então mostrando também que provavelmente é o anticorpo que está gerando aquele infiltrado ali naquela localização e causando a doença. E a resposta da imunoterapia é positiva, mesmo sendo esse paraneoplásico mais intracelular, na maioria dos casos, nesse artigo 2010, né? Não botei aqui a tabelinha, mas o que falava na tabelinha era isso, que alguns vinham e depois poderiam ter depois, e poderiam ter antes ou depois, mesmo depois de ser tratado. E esse artigo aqui, o último que eu vou falar para vocês, é um artigo de um trabalho lá da Unifesp que eu achei interessante também. É da Carolina, não sei se alguém aí conhece ela também, né? Que ela pegou um ambulatório de autoimune e foi avaliar distúrbio do movimento. Eu falava que conhecia ela. Esse artigo eu achei bem bonito, assim, ela pegou e avaliou os distúrbios do movimento dentro das doenças autoimunes. Também tem a correlação contrária, né? Os pacientes com esclerose múltipla, anemiose, eles apresentam distúrbio do movimento, às vezes até paroxísticos, né? Que podem até abrir a doença. Então, são apresentações que a gente tem que lembrar. Ela viu distonia paroxística, espasmo tônico doloroso. Espasmo tônico doloroso é uma queixa bem comum de anemia, faz aquela lesão medular importante, faz aqui um espasmo como se fosse um abraçando, né, na parte cervical, a parte torácica abdominal. Então, 35% dos pacientes com NMO, foi aqui sozinho, e 7,7% dos pacientes com esclerose. Tremor também é muito comum, né, principalmente na esclerose múltipla, até Charcot quando descreveu tremor na esclerose múltipla, então é bem prevalente, né. Espasmo facial, que eu achei bem diferente, síndrome das pernas inquietas, e que foram 2 ou 3 pacientes. Hemidistonia, abrindo o quadro de esclerose múltipla ou NMO, e cãibra do escrivão, também uma apresentação bem diferente, né? Então, esses submovimentos também estão presentes nas doenças autoimunes. E aí, no artigo dela, ela viu que tinha relacionado a maior EDSS, né, até o EDSS de 4, depois não tinha mais essa correlação, menor idade de apresentação, e quem tinha submovimento tinha pior qualidade de vida. Então,
É coisa, às vezes, que tem que se atentar para tratar, né, nesses pacientes. Até um tratamento sintomático pode ajudar a melhorar a qualidade de vida deles. Gente, era isso aí que eu tinha para apresentar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário.